Oi, gente. Estou aqui com o compromisso de sempre levar a verdade. Não que eu seja a verdade. Nem a verdade é só o que eu prego. Não. Tem muita gente aí também pregando a verdade. Eu prego a verdade, como também tem muita gente aí pregando a verdade. Como também tem outra grande multidão, muito maior, pregando a mentira. E a mentira é do diabo. E quem não está na verdade está na mentira. E quem está na mentira está onde? Está em Deus, é? Está no diabo. A mentira do conhecimento, do entendimento, da direção, da vida, dos conceitos, dos valores espirituais, religiosos. Se não tiver na verdade que é Jesus, está na mentira, está no diabo. E por que eu estou falando isso? Eu sempre coloco os trabalhos de instrução em todas as plataformas da rede social. No Zap, no Instagram, no Quai, no YouTube, no Face e outros meios. E eu tenho no Face alguns comentários questionando. Eu acho bom isso, tá? Eu não estou criticando não, nem estou com raiva não. Eu acho bom. Eu gosto é de crítica, eu não gosto de bajulação não. Eu gosto de crítica, porque a crítica me faz buscar mais o conhecimento. Me ajuda a ser mais prudente. Eu gosto de crítica. Então, tem um cidadão lá no meu canal no YouTube, não sei se ele é, eu acho que ele é inscrito lá no meu canal, que eu não me importo com isso, sabe? Se é inscrito ou não, quero que todos tenham a oportunidade de ouvir a palavra. Não estou atrás de número de inscrito, de visualização. O meu objetivo é que a palavra possa ir ao alcance de todos. Então esse cidadão lá, ele é de uma linha doutrinária da Sociedade de Torre de Vigia, em defesa do que ensina, não é, o sistema religioso do Testemunho de Jeová. E ele entra muito no meu comentário para criticar muito, para colocar a sua crítica, seu questionamento em tudo que eu prego. Mas só que o que ele critica é dentro da visão doutrinária do sistema religioso que ele vive. Não é dentro da verdade do Evangelho de Cristo. Ele defende, não é o Evangelho, ele defende a doutrina formulada da sua instituição, onde os testemunhos de Jeová são ensinados e formados discípulos, não de Cristo, discípulos da instituição religiosa da Sociedade de Torre de Vigia, onde a doutrina formulada por Charles Taze Russell, Russell Forden e outros presidentes, fundadores dessa organização. E esse amigo, né, que entra muito no comentário dos meus vídeos para fazer crítica, eu gosto. Eu tenho levado muito para ele esclarecimento, mas quando a pessoa escolhe viver nas trevas, é a escolha dela. Não que eu sou a verdade, mas eu prego a verdade. Se você não concorda, é um direito seu. Agora você não pode jamais confrontar o que eu prego. Se for pela verdade, você não consegue. Porque eu estou pregando a verdade. Você só pode questionar dentro do seu entendimento, da sua doutrina, da sua formalidade religiosa. Mas usando a palavra para me questionar, não pode, não vai conseguir. Por quê? Porque eu estou na palavra. Aí Paulo vai dizer, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, entendeu? Se o cara está na verdade, eu não posso confrontá-lo. Ele está na verdade, eu não vou usar a palavra para corrigir ele, porque eu não vou conseguir, se ele está na palavra. Mas se não estiver, vai ser corrigido, vai ser reprovado o que ele ensina. Então esse cidadão colocou lá no meu comentário, no meu vídeo, dizendo que só eu tenho Jesus, o resto tudo tem o diabo. Eu não digo isso. Só eu sou a verdade e todo mundo é a mentira. Eu não digo isso. Eu não prego a ninguém olhando para mim, apontando para mim para o que eu creio. Você pode analisar os vídeos de instruções que eu levo, convidando as pessoas a aprender de Cristo. O que eu levo é o ensinamento para o povo aprender de Cristo. Não é do meu entendimento religioso, não é da religião de igreja que eu participo, porque eu não participo de igreja nenhuma, eu sou membro da Igreja de Cristo, sou cristão e prego a doutrina de Cristo. É isso que eu convido o povo a analisar, a ser prudente, a observar a doutrina de Cristo. Então,
O cidadão disse, só você tem Deus, todo mundo o diabo. Não. Eu não digo isso. Agora tem uma coisa. A verdade é, o mundo jaz no maligno. A humanidade está na direção de Satanás, não na de Deus. Não na de Deus. O próprio Jesus vai dizer a Paulo, Atos, capítulo 26, versículo 17 e 18. Jesus vai dizer, Paulo, eu te envio a esse povo, para livrar esse povo das trevas e trazê-los para a luz, para tirar esse povo do poder de Satanás e trazer para Deus. Aqueles que não estão em Cristo, pode estar onde tiver, estão no domínio e na direção do diabo, não na de Deus. Não sou eu, é a Bíblia que diz. É isso que eu prego. Que o povo diz que eu quero ser a verdade. Não, eu prego a verdade. A palavra de Deus, o próprio Jesus vai dizer aos religiosos que eles eram filhos do diabo, não de Deus. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus disse aos religiosos da principal religião do povo judeu, os fariseus. Porque Jesus disse lá em João capítulo 8, versículo 44. Olha o que Jesus vai dizer aos principais religiosos da religião judaica. Jesus vai dizer assim, João 8, 44. Vós tendes por pai o diabo, e querem satisfazer o desejo do vosso pai. Aí Jesus vai dizer no 47, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso vocês não escutam, porque vocês não são de Deus. Não é eu que digo, é Jesus. Quem não está na palavra de Deus, que é Cristo, quem não está no Evangelho, na doutrina de Cristo, não tem outra opção, meu irmão. Está seguindo Satanás, está no poder, na influência, na vida, dentro do domínio da direção do diabo, com seu entendimento corrompido. É o que Paulo vai dizer escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, o Deus desse século. Paulo se refere aí ao diabo como Deus desse século, a quem as pessoas estão venerando, servindo, em nome de Deus. Cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo cegou o entendimento do povo. Para quê? Para o povo não conhecer a verdade do Evangelho. Por onde vão ser de Deus? Por onde vão andar com Deus? Por onde estarão em Deus? Por onde serão de Deus? É pelo Evangelho. Aí o cara diz, não, mas você diz que todas as religiões é do diabo. É, porque as religiões não estão em Cristo. Não pregam, não são fiéis, não são praticantes e nem formam o povo na doutrina de Cristo. Eu digo, provo e mostro. A religião católica romana forma alguém no senhorio de Cristo, na doutrina de Cristo? Não. Analise a doutrina. O que eu e vocês vivem como princípio de Deus dentro do sistema católico romano. Os testemunhos de Jeová dentro da STV, dessa religião, eles estão vivendo na direção instruída na doutrina de Cristo? Não estão. Porque Jesus não ensinou o paraíso na terra. Jesus não mandou ninguém pregar o nome de Jeová. Jesus não disse a ninguém que depois da morte acabou, não existe mais nada. Jesus não disse que o inferno não é verdade. Jesus não ensinou nada disso, que dentro da doutrina da Sociedade de Torre de Vigia, os testemunhos de Jeová vivem. Aí eu digo, quem é que está lá? Quem é que conduz esse povo nessa direção? É Deus ou o diabo? Quem é que tem o objetivo de fazer o povo desviar de Cristo e não conhecer a palavra para não se salvar? Como Jesus disse lá em Lucas, capítulo 8, versículo 12. O diabo tira a palavra do coração do homem, do entendimento. Ele leva você a andar fora da direção da palavra. Você vai ler a palavra, mas eles usam, irmão Hélio, os testemunhos de Jeová usam a palavra distorcida, deturpam, falsificam e trazem interpretações anátemas, heréticas, abomináveis, que faz o povo negar Cristo. Onde eles dizem que não tem inferno, Jesus pregou o inferno como lugar de tormento eterno. Eles dizem que é mentira. Eles ensinam que o Espírito Santo é uma força ativa, não é um ser real, consciente, pessoal. É mentira. A Bíblia fala e revela que o Espírito Santo
que forma o Deus Uno, com o Filho e o Pai, é uma personalidade. Eles não aceitam isso. Os testemunhos de Jeová negam a Cristo, a sua divindade, o seu senhorio, a sua soberania. Logo, eles não aceitam Jesus como Senhor e nem como Deus. Quem é que está guiando eles? É Deus? Não. Porque é o próprio Deus que nos leva ao Filho, para encontrar Ele no Filho. Não é dentro de nenhuma doutrina, de nenhuma escravidão, de servir a nenhuma instituição religiosa, como eles entendem que é a Sociedade Torre de Vigia, que é o verdadeiro povo de Deus, é quem está dentro dessa religião. Os testemunhos de Jeová estão numa doutrina satânica de demônios, negam a Jesus, estão apostatados da vida com Deus, pensando eles que são de Deus. Aí o cara vem dizer que eu digo que todo mundo é do diabo. Não, quem não está em Jesus é. Quem não está em Cristo está no diabo. Olha o conteúdo, a doutrina, analisa a doutrina dos mormons. Não é a doutrina de Cristo. Primeiro, a doutrina dos mormons ensina que a salvação foi revelada pelo anjo Moroni ao fundador dessa doutrina, Joseph Smith, no ano de 1830. A salvação veio anunciada para nós por Jesus, não foi anjo, foi Jesus quem trouxe o conhecimento da salvação. E essa salvação não é dentro de nenhuma instituição religiosa, é nele. Ele disse: eu vim salvar. Ele é o Salvador. A salvação não é por meio de nenhuma religião, nenhum grupo. É por Jesus. Mas o que é que as religiões ensinam? Não, se você não for dessa instituição, não é salvo. Porque a verdadeira igreja de Deus é essa. Você só pode servir a Deus aqui. Só pode encontrar Deus aqui. Isso é o que Jesus ensinou? Não, é mentira. Quem é que conduz esse ensino maldito? Esse evangelho anátema? Essa doutrina de demônios? Espíritos enganadores. O diabo. É isso que eu digo. Aí o cara vem dizer: não, só você diz que tem Deus, todo mundo tem um diabo. Não. Agora, é a palavra que diz: quem não está em Cristo está nas trevas, está no domínio de Satanás, está no mundo sem Deus, sem paz e sem salvação. É a Bíblia que diz. Vem comigo aqui, lê o que está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 12. Efésios, capítulo 2, versículo 12. Naquele tempo, Paulo está falando isso para os irmãos. Olha o que Paulo diz. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, que é o povo que é considerado o povo de Deus, estranho aos concertos da promessa, não fazendo parte dela, da promessa de Deus, não tendo esperança e sem Deus, aonde? No mundo. A humanidade está perdida sem Deus. Aí Paulo vai dizer no versículo 13, mas agora em Cristo, vocês que estavam longe, pelo sangue de Jesus, já estão perto, em comunhão, já estão em Deus. Não é em igreja, não é em grupo institucional religioso, não é por ali, aqui e acolá, é em Cristo que nós estamos em Deus, na promessa de Deus, como povo de Deus, fazendo parte da promessa, buscando cada vez mais estar firme nele, para a esperança da vida eterna com Deus. Aonde? Em Cristo, não é em igreja nenhuma. Paulo está dizendo: vocês naquele tempo, vocês estavam perdidos no mundo, sem Deus, sem Cristo, não fazia parte do povo de Deus, não estava incluído na promessa, sem esperança no mundo. Mas agora, Paulo diz, agora em Cristo. Gente, o povo hoje tudo é onde? Na igreja, na instituição. Jesus nunca ensinou isso a ninguém. Jesus disse: é nele. Jesus disse: venham a mim, estejam em mim. Eu sou. Não é ali, aquilo ou aquilo outro. Não é estar ali, aqui ou acolá. É em Cristo. Paulo vai dizer, Efésios capítulo 2, dê uma lidinha, vai examinar as Escrituras, vai buscar o conhecimento de Deus pela palavra, a verdade dele, por onde você vai conhecer e ser liberto. O que eu digo é isso: todo aquele que está no mundo sem Cristo é no sentido de que não se converteu a ele, não recebeu o que o Evangelho informa, para o homem chegar a Deus e ser salvo por meio de Cristo. Todo aquele que está andando no entendimento fora do Evangelho está perdido de Deus. Pode estar em qualquer igreja, religião. Paulo vai dizer isso. Olha o que Paulo vai dizer aqui, Efésios capítulo 4,
Versículo 17, Paulo vai dizer: isto digo e testifico no Senhor, para que não ande mais como andam os gentios na vaidade do seu sentido. Versículo 18, entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Separado da vida de Deus, pela ignorância, no entendimento corrompido, que não está esclarecido, renovado, iluminado pelo Evangelho. A dureza do seu coração, que negam a verdade do Evangelho para viver devoto, escravo, praticando o que ensina suas igrejas, suas instituições, não param para olhar o Evangelho, irmão. Quando eu digo que todo aquele que não está em Cristo, está no diabo, está perdido, está indo para juízo, é porque a palavra me autoriza. João 3, 36. O apóstolo João, o evangelista João Batista, ele dá testemunho de Jesus, olha o que ele diz: quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. Jesus é o único meio para eu não ser instrumento de Satanás, para eu não estar andando na direção de Satanás. Eu preciso me converter a Cristo, que é a luz de Deus que me livra das trevas. Eu preciso me converter a Cristo, que é o poder de Deus que me livra do poder de Satanás. Sem Jesus, todos continuam presos, escravo, julgado, condenado, indo para a perdição eterna. Não é eu que digo, é a palavra. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem, não tem a vida, mas a ira de Deus sobre esse permanece. Jesus vai dizer: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não é para os que estão na igreja A, B ou C. Mas quem não está em Cristo continua julgado e condenado. E olha o que diz o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. A Bíblia faz distinção de dois tipos de pessoas na terra. Não é os que estão na igreja e os que não estão na igreja. É os que são de Deus e os que são do diabo. E quem é os que são de Deus? Os que praticam a justiça, ama a seu irmão. O que é praticar a justiça e amar o irmão? Praticar a justiça é estar guiado na palavra de Deus. Essa palavra é Jesus. É o evangelho que ele pregou. É o homem se conduzir por ela, como disse Jesus. Bem-aventurado o que ouve e pratica a minha palavra. Esse é como um homem prudente, edifica a sua casa na rocha. Jesus vai dizer: se vocês guardar a minha palavra, serão meus discípulos. Os que estão em Deus, os que são de Deus, não é os que estão dentro de religião ou nenhum grupo religioso. Olha o que diz o apóstolo João na sua segunda carta, no versículo 9 e o 10, porque não tem capítulo. Todo aquele que prevarica e não persevera onde? Dentro de igreja, dentro de alguma instituição religiosa. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo. Não é da doutrina da igreja A, B e C. Não é da doutrina da Sociedade de Torre de Vigia. Não é na doutrina de Ellen Goldwhite. É na doutrina de Cristo. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, irmão, não tem a Deus. Não tem a Deus. Não é de Deus. Não é eu que digo, é Jesus que fala. Jesus vai dizer para o irreligioso. Jesus não falou isso para um ladrão, para um prostituto, para um assassino, para um roubador. Jesus falou para um grupo de pessoas religiosas que praticavam o bem, viviam uma forma de justiça, viviam uma forma de caridade, de bondade, de santidade de Deus. Jesus vai dizer para ele: vocês têm por pai o diabo. Vocês não são de Deus. Quem é de Deus, vocês estão na religião. Vocês vivem a prática do bem, de justiça dentro da religião. Vocês andam bonitinho como santo, como homens de Deus. Mas não é isso que leva você a ser de Deus. Não é isso. Não é esse o princípio para alguém ser de Deus. Não é uma religião nem vida religiosa. Jesus diz: quem é de Deus não é quem está dentro dessa ou daquela igreja. É quem ouve e pratica a palavra.
é quem está guardado no Evangelho, perseverando até o fim para ser salvo. É quem é prudente, cuidando de si e da doutrina. É quem não aceita um Evangelho anátema. É quem não se deixa desviar por doutrina de demônios. É quem não aceita heresia de perdição. É quem não é levado por vento de doutrina. Quem é de Deus é quem é prudente para ver quem é que traz a doutrina e quem não traz. Porque quem não está na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem não está no Evangelho não tem a Deus. Paulo vai dizer isso aos irmãos na primeira carta aos Coríntios. Olha a advertência de Paulo para os irmãos se manter na salvação, na vida com Deus. Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 e 2. Irmãos, o Evangelho que eu vos tenho notificado, anunciado, informado a vocês, porque Paulo pregava o Evangelho. Paulo não pregava uma vida religiosa dentro da igreja. Paulo pregava uma mensagem que levava ao homem o conhecimento da salvação. Paulo não pregava a vida de igreja para ser salvo. Paulo pregava a mensagem do Evangelho para que quem cresce fosse salvo. Hoje é diferente. E Paulo vai dizer, o Evangelho que eu vos tenho pregado, no qual vocês creram, no qual vocês permanecem, pelo qual vocês serão salvos, se permanecer nesse Evangelho, como eu tenho pregado, se é que não creste em vão. Vocês só podem ser salvos, não é perseverando, estando dentro de uma igreja, vivendo a vida escrava religiosa, alienado, dependente de uma religião, de um homem para conduzir vocês. Vocês só são salvos se forem guiados, dirigidos, dependentes do Evangelho de Cristo, seguindo e praticando e crendo no que o Evangelho nos informa, nos conduz e nos leva a se conduzir para estar em Deus e ser de Deus e encontrar salvação. Amém, meus amados irmãos? Então eu não julgo que eu sou de Deus, os outros não. Agora, quem não está em Cristo, quem não está em Cristo não é de Deus, é do diabo. Amém? Quem não creu no Evangelho está perdido ainda. Pense nisso, reflita nisso, converta-se a Jesus, conheça a verdade e seja liberto.